Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Kinea Infra, o CADIF 11, o fundo da Kinea aí de infraestrutura, FIINFRA deles. É o maior FIINFRA listado que a gente tem hoje, né? Um fundo de 2,6 bi, um fundo gigante, ainda mais para o setor, né? Sei lá, mais da metade do PL, toda a indústria de fundos de infra que a gente tem aí. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre ele, esse fundo que vem sofrendo bastante com a deflação, assim como todos os fundos de papel / fundos de infra, né? Esse mês ele entregou um yield aí de 1,20. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que todos vocês estão loucos para saber de onde que veio o dinheiro. E eu vou tentar, né, mostrar para vocês, até porque eu falo tentar, porque nem todas as informações que eu gostaria de ter eu tenho, então a gente bate um papo, tenta explicar, mas de toda forma, como eu falei, não temos todas as informações que pelo menos eu gostaria de ter, né? Enfim, vamos lá. Fundo de 2,6 bi, liquidez é muito boa, patrimonial em 131,19. Alguns dados aqui das debêntures que ele tem, né? IPCA mais 7,7, 6,9 anos de duration, uma duration um pouquinho mais longa, e ele está bem alocado aí. São 30 emissões, sendo a grande maioria delas AAA. Isso aí é uma pegada de praticamente todos os fundos de infra, né? Só mexem com operações de um nível um pouquinho melhor. A gente não tem ainda um fundo de infra high yield, por exemplo. Não, a grande maioria deles está focado em operações de rating mais elevado. Enfim, vamos lá. Pagou 1,20. E esse 1,20 ele é formado por o quê? O que compõe os 1,20 que ele pagou? 69 centavinhos. Juros reais. O juro real, galera, é essa parte aqui, ó. O 7,7. Esse é o juro real da parada. Vamos lá. E 51 centavinhos são referentes à correção monetária, ajustes do resultado da carteira e parte do saldo de lucros acumulados e não distribuídos do fundo ao longo de sua história. A parte referente a isso, correção monetária, como não teve, né? Como eu falei, não tem todas as informações, mas eu acredito que esses 51 centavos são puramente reserva. Lembrando, aí você pode se perguntar, mas como é que esse fundo fez reserva? Como é que funciona isso e tal? Galera, fundo de infra é um pouco diferente de fundo de CRI. E este fundo, quando ele era um FDIC de infra, né, antes de virar FIINFRA, né, qual é a diferença dos dois? Um é para qualificado, o outro é para geral. Antes dele virar para investidores em geral, ele não pagava todo mês. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Deixa eu descer aqui e a gente sobe lá para conversar. Ele não pagava todo mês, ele pagava de forma semestral. E além disso, além de entregar rendimentos de forma semestral, ele não entregava a inflação, ele entregava somente juros. A inflação, ele retia a inflação ficou retida dentro dele esse tempo todo. E aí o fundo não fazia essa distribuição dessa inflação, a inflação ficava lá dentro. Lembrando que isso é uma mecânica dele, né? Uma mecânica exclusiva dele. Não tem como a gente comparar com outro fundo. Enfim, então tem muita inflação presa dentro desse cara. Só que a gente não sabe o valor. Isso é um fato. A gente não sabe o valor. Se a gente pegar o patrimonial dele aqui, lá em 17, e for subindo até 2021, até hoje, né? Que tá em cerca de R$130, você consegue imaginar que tem R$24 de inflação. Mas não dá para saber. Sinceramente, não dá pra saber. Seria muito bom se o pessoal colocasse, né, quanto que tem de inflação nesse VP dele, o que é inflação, o que não é, quanto que está retida, enfim, e quanto dessa inflação que foi retida, se ela está disponível para distribuição ou se ela virou debêntures, porque ele, como eu falei, né, ele tem uma mecânica diferente, ele retia a inflação e sai investindo em outras operações. Então a gente de fato não sabe, galera. Eu queria muito ter essa resposta para vocês, mas tratando do relatório, eu não tenho. Com as informações que eu tenho disponível no relatório, eu não tenho. Vocês sabem que eu gravo os vídeos, eu sempre uso os relatórios, né? Eu não pego nenhuma outra informação além dos relatórios. Gosto de fazer isso para a gente ter a visão do que a gente está aqui, ó, da lâmina aqui, sem
sem maiores informações de outras fontes. A gente vê aqui o desempenho a cota patrimonial até subiu um pouquinho, né? Também foi por conta da marcação a mercado e tal, das debêntures dele. Como eu falei, é que é difícil de você pegar uma cota patrimonial, tirar da outra para descobrir quanto que tem. Não dá, porque tem muita marcação a mercado no meio, enfim. É difícil da gente descobrir. Eu gostaria muito que tivesse. Ele fala um pouco do salário do mercado, de como é que tá a renda fixa e tal. Lá fora, galera, vão subir os juros. A guerra do gás lá na Europa. Para quem não sabe, a Europa está vivendo uma guerra do gás. A Rússia fechou a torneira totalmente lá do Nord Stream lá, que leva gás para a Europa. Então, estamos numa guerra de gás. É uma guerra fria, digamos assim, né? Porque ainda não tem embates, mas nunca se sabe o que vai acontecer. De toda forma, o preço da energia elétrica na Europa tá alto pra caramba, não para de subir. Enquanto isso aqui no Brasilzão, tá tudo tranquilo, né? A gente não tá nem se incomodando com nada a respeito dessa situação toda lá fora, né? Que bom. Ele comenta, né? Ao contrário do que está acontecendo lá fora, no Brasil a inflação está parecendo estar um pouco mais controlada. E aí, no Boletim Focus tem alguns pontos que ele traz, que é a queda da inflação e a manutenção da Selic em 13,75 esse ano e 11 para o próximo. E o PIB tendo uma elevação de crescimento. Então vamos acompanhar. Vamos acompanhar para ver como é que vai evoluir. Galera, essa questão de PIB, aumento de PIB, uma possível queda da Selic e tal, isso aí vai impactar bastante para a gente que está na renda variável, né? A gente já viu essa alta toda que teve no IFIX, então se continuar só vindo boas notícias, principalmente no Brasil ser um lugar de boas notícias, enquanto no resto do mundo o pau tá quebrando, vai impactar na bolsa aqui. O gringo que tá lá fora, que ele investia na Europa, ele vai falar, cara, não dá pra investir na Europa, esse negócio qualquer hora estoura uma guerra lá nesse lugar. Vou investir na China? Não, na China não invisto. Tá na Índia? Putz, não vou investir na Índia. O que ele olha? Ele vê o Brasil e fala, caraca, olha o Brasil ali, tá tudo bem, os caras estão mandando bem e tal. Então pode ser que a gente veja um rally forte aqui no Brasil. Vamos acompanhar, vamos ver. Isso aí depende de eleições também, né? A gente tem esse evento extremamente crítico aí daqui a um mês, então vocês já viram, né? Enfim, o fundo fez um novo investimento aí numa debênture de geração eólica. Para quem não sabe, geração eólica são aquelas turbinas que ficam lá pegando vento, lá girando. A taxa de operação foi bem interessante, PCA mais 8,08, vencimento lá em 2042 e classificação de crédito Double A. Ele coloca, né, que o parque eólico está localizado na Bahia. Para quem não sabe também, o Nordeste tem muito parque eólico. É muito, galera, não é pouco, né? É parque eólico pra caramba o que tem no Nordeste. E deve iniciar aí as operações lá em maio de 26. Rapidinho, né? Menos de praticamente uns 6 meses já tá pronto. Ele comenta as garantias, para garantias reais e tudo mais, que é bom. Ele coloca, nos últimos 12 meses, os fundos de debêntures de infraestrutura geridos pela CNE investiram em 8 novas debêntures em total de 900 milhões de reais. Volume que permitiu ao fundo CNE Infra reinvestir o fluxo de caixa que recebeu referente à amortização. Que é muito bom, né? O fundo, pessoal, ele está sempre recebendo amortização de volta. E essa amortização ele não pode distribuir para a gente. Ele não pode pegar amortização e distribuir como lucro. Não, ele pode distribuir como amortização, mas enfim, não pode distribuir como lucro pra gente. Então, ele pega esse dinheiro que volta para ele e vai comprando novas operações e tal, e vai seguindo aí com a carteira dele. Aqui um pouco falando em carteira, a carteira dele tá aqui, não tem muito o que comentar, sabe, sobre essa carteira, uma carteira bem, como eu falei, né, bem tranquila e tal. Um foco legal que ele tem é um foco muito grande em energia, né, seja transmissão, geração solar ou eólica. Até um pouquinho de termoelétrica, mas é bem micharia. O foco tá nessas três aqui. Questão dos dividendos eu comentei com vocês. Olha um ponto que a gente pode comentar do mês de julho, né? Ele pagou 70 centavos e foi praticamente nada de inflação. Já nesse mês, e o valor dos juros real se manteve mais ou menos próximo. E aí nesse mês ele já utilizou um pouco da inflação, como eu falei, pegando reservas. No mês passado ele optou por não utilizar de reservas aí. Vamos acompanhando. Galera, esse fundo, desde o momento que ele virou um fundo
para investidor em geral, que foi lá de novembro para frente, ele não teve um patamar de recorrência, nem assim, toda hora a montanha-russa de dividendos, a gente não sabe, tem a mínima ideia de qual que é o valor de recorrência desse fundo, então vamos acompanhar aí para ver, mas não tem como saber. Gostaria muito de conseguir ter pelo menos uma ideia. A única coisa que dá para saber é que o patamar mínimo fica algo próximo de 60 centavos, mas no resto, galera, dificilmente a gente vai conseguir descobrir. Ele entrega de fato a inflação. O que vem de inflação ele entrega pra gente, ele não retém nada. Ele coloca um gráficozinho de rentabilidade e tal, não tem muito o que comentar disso. E aqui as operações. Galera, fica aí o vídeo. A gente já comentou aí do Cadif. Sei que muitos de vocês querem respostas e tudo. Eu também quero, tem muita coisa que eu queria conseguir saber. Esse fundo, que ele é um fundo lá de 2017, a primeira emissão dele foi a R$100, né? Então o primeiro VP dele foi R$100 e hoje o VP tá 130. Então, como eu comentei com vocês, existe esse gap de 100 até 130 que eu não sei o que tá dentro desses 130, se são outras emissões que ele fez com um valor um pouco mais alto, ou se o que desse valor é inflação, o que não é. Enfim, se você pegar, né, a inflação do período, mais ou menos, dá mais de 30%. Então, tipo, fazendo um cálculo de padaria, teria algo próximo disso. Mas, enfim, vamos acompanhar. Galera, no mais, fica aí o vídeo do Cadif, a gente vai acompanhando. Sei que muitos de vocês querem uma DRE igual tem no CPTI, tá? Mas fundo de infra não tem DRE. O que fazem lá no CPTI, só para ter uma visão mais ou menos ilustrativa do que acontece. E a gente vai acompanhando, vamos acompanhando. Eu tô aguardando muito esse fundo nesse momento do pós-deflação para ver, porque mais ou menos onde é que ele vai estacionar ali de dividendos, vai ficar pagando R$1,20, vai ficar pagando R$1,30, R$1, enfim, não dá para saber. Para a gente conseguir de fato precificar essa cota dele, que hoje está em R$130. Pelo menos para mim, né? Eu não vejo nenhum indício claro de precificação para eu falar assim, não, beleza, 130 tá justo ou não tá justo e tal. Quando a gente estava tendo as rendas com inflação, renda de 1,80, 1,70, etc, 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 estava muito bem precificado. Agora com esse novo patamar de distribuição, que a gente não sabe qual vai ser, se vai ser 1,20, se vai ser algo um pouco a mais, um pouco a menos, de fato não dá para saber. Então fica um pouco difícil de precificar. Então vamos aguardar. Os próximos meses a gente certamente vai conseguir ter uma ideia de para onde que vai esse patamar de distribuição dele, e com isso a gente consegue precificar o produto da melhor maneira, né? Não só utilizando VP e etc. Eu acho que além, né, no fundo de papel, além do VP que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar também a capacidade dele de te entregar dividendos. Não adianta nada você ter um fundo, por exemplo, o Cadif, sendo negociado a R$130, o VP a 130, mas vamos imaginar que o VP tivesse em 140, ele te pagando R$1. Na minha visão, tá errada a precificação, teria que desvalorizar mais. Então vamos acompanhar. Pelo menos, falando de fundo de papel, a minha visão para fundo de papel é receber algo muito próximo a 1%. Claro, vai depender do risco e tal, mas a ideia é que fundo de papel tem que pagar bem próximo de 1% para fazer certo sentido. Não vejo por que comprar um fundo de papel que pague, por exemplo, 8%. Aí eu vou lá e compro um fundo de tijolo que paga 8%. Não faz sentido. Enfim, vamos acompanhar. Qualquer novidade desse fundo eu trago aí para vocês, beleza? Ele tá para fazer uma emissão, vamos ver também. Certamente vai, do jeito que o valor da cota tá, deve enrolar essa emissão, então não, provável que não tenha. Mas se tiver, eu trago os dados aí para vocês, beleza? Fica aí o vídeo, até a próxima. Fui!